que o putinismo quer. O objetivo dele é virar o relógio para trás, trazer de volta algum passado que existe só na cabeça dele, sabe? Aquele passado glorioso, imperial. Mas isso vai contra a vontade de Deus, porque Deus nos deu o tempo. É uma rebelião diabólica contra a vontade de Deus. É uma distorção da fé. E por meio de toda essa ideologia venenosa, anti-humana, tentam nos impor a ideia de obediência, que quer transformar todos em pessoas sem liberdade. Ele prega heresia publicamente para todo o povo. Devemos nos proteger de participar dessa heresia. Ela já é mortal. Saudações a todos. Você está assistindo ao Freedom. Meu nome é Sakin Aimurzail. Este é o nosso projeto Pessoas de Boa Vontade. E hoje estamos em um lugar incomum, em um país incomum, em um país inesperado. Estamos gravando este programa não na Ucrânia, mas em Roma, na Itália. E nossa convidada é a irmã Vassalarina. Irmã Vassalarina, monja da Igreja Ortodoxa da Ucrânia, doutora em teologia, liturgista, professora da Academia Teológica Ortodoxa de Kiev. Nasceu em 1970 em Nova York, em uma família de padre imigrante russo. Depois da escola, estudou em uma faculdade com especialização em humanidades. Estudou teologia no Instituto de Teologia Ortodoxa da Universidade de Munique. Tornou-se amplamente conhecida graças ao seu programa no YouTube sobre temas religiosos. Após a invasão em grande escala da Rússia à Ucrânia, lançou uma série de vídeos intitulada Ortodoxos contra a Guerra e criticou declarações e ações de representantes do Patriarcado de Moscou e da Igreja Ortodoxa Russa no exterior. Em maio de 2025, o Sínodo da Igreja Ortodoxa Russa no exterior retirou o status monástico da irmã Vassa por assim chamado desobediência. Olá, irmã Vassa. É um prazer vê-la. Olá, Sakin. Obrigada pelo convite. Bem, aconteceu que nos encontramos em Roma. O que você pode dizer sobre o novo Papa? Ele é cidadão dos Estados Unidos assim como você. Você sente algo especial em relação a isso? Ele me parece tão humilde. Ele tem um carisma tão grande que, como pessoa, se não analisarmos as opiniões que ele expressou, todo mundo começou a se perguntar quem ele era quando apareceu na sacada. De verdade, todos ficaram surpresos. De onde ele é? Ele não é só cidadão dos Estados Unidos, mas também do Peru. Então, a primeira coisa que vou dizer é que ele causa uma boa impressão. É isso. E se analisarmos tudo o que ele já disse e o que ele diz agora, também tenho, no geral, uma impressão bastante positiva dele, pessoalmente. Fico muito feliz que, na minha sincera opinião, ele apoia a Ucrânia de forma muito mais clara e inequívoca em toda essa terrível tragédia e nessa complexa história de guerra que estamos presenciando. Já se encontrou com o presidente Zelensky, o que é animador, e ele mesmo causa uma boa impressão pela sua biografia. Ele estudou matemática, sim, e até física, além de direito canônico ou eclesiástico, que na Igreja Católica, ou seja, na Igreja Católica Romana, ao contrário da Igreja Ortodoxa, é uma ciência mais precisa, mais rigorosa. Então, eu realmente acho que a mente dele é muito mais organizada, de certa forma, e talvez ele seja consideravelmente mais cauteloso em suas declarações públicas. O que, por um lado, pode não ser muito agradável quando alguém é cauteloso demais. Mas quando o Papa Francisco, que também era bondoso, muito carismático, encantador, eu tive a oportunidade de conversar um pouco com ele, só uma vez. Mas às vezes, eu acho, é claro, sem querer, ele pisou nos calcanhares. Houve várias declarações sobre mim que foram difíceis de ouvir. O novo Papa Levi tem experiência não apenas na América, mas também tem uma consciência de serviço muito desenvolvida.
de que é importante servir aos pobres. Bem, é a ordem agostiniana. Parece enfatizar tanto o serviço social quanto a atividade científica, o que também é interessante. Essa combinação é interessante. Você acha que o diálogo com a ortodoxia continuará? Eu realmente não acredito em diálogo no mais alto nível. Sim. Igrejas, porque já faz muitos anos que isso não leva a nada. Mas eu sou muito a favor de que, nas paróquias entre o povo fiel, a gente não pregue de forma constante, do lado mais ortodoxo, essa atitude de completo auto-isolamento da Santa Igreja Ortodoxa. É fundamental que a mensagem seja transmitida de maneira clara e compreensível para todos os membros da comunidade, evitando qualquer tipo de exclusão ou distanciamento desnecessário. Essa tendência apareceu durante o patriarcado de Cirilo, infelizmente, o que não era característico da Igreja Ortodoxa Russa antes disso, auto-isolamento e retórica anti-ocidental. Assim começou essa época. Foi sob a liderança do patriarca Cirilo, com essa ideologia do mundo russo. E essa ideia de que o Ocidente caiu no satanismo e tudo mais. Quando o chamado povo simples ouve constantemente esse tipo de retórica e aprende que, dos católicos, não temos nada a aprender. Embora também exista a tradição de que, em algumas regiões, por razões históricas conhecidas, prosperaram alguns, pelo menos, ramos da ciência que são mais relevantes para a Igreja no Ocidente do que no Oriente. E aconteceu que você esteve em Kiev recentemente. O que você foi fazer em Kiev? O que você achou de Kiev? E da Ucrânia? Fiquei muito surpresa que, apesar da guerra, Kiev continua de pé. Eu ficava com esse pensamento o tempo todo: Kiev está de pé. E tive a sensação de que tirei muitas lições disso. Sinto que agora temos muito a aprender com o povo ucraniano, com a forma como eles permanecem firmes. E até mesmo a igreja, que está dividida, continua viva. A vida existe, afinal de contas, até a nossa divisão é um sinal de vida. Isso é bom. Pessoas que têm força moral para isso e aceitam esse desafio com certa força espiritual e mental, se isso é investido nelas ou despertado, sim, elas também se mostram do seu melhor lado. E em geral parece-me que, pelo menos do meu ponto de vista, Sim. é claro que, como povo, o povo ucraniano, existe uma tentação de também, por assim dizer, se dividir, ficar fora de fase, se render. Existem algumas forças que podem desejar que isso aconteça, mas o que é sentido com mais força é: não, não vamos desistir. E o que isso faz com as pessoas endireitá-las de alguma forma. E foi isso que me surpreendeu. Uma pessoa que conheci por acaso me contou isso. Ela era motorista da Uber. E ela me disse que estava bem. Quando perguntei a ela como ela estava em geral, como era viver em Kiev durante, Durante a guerra, sim. e ela disse que decidiu que não iria mais reclamar. Sim. Ela tem uma filhinha. Sim. Mas ela perdeu o namorado no primeiro ano da guerra. Ele morreu, ele foi morto na frente de batalha. Ela colocou desta forma: se eu só reclamar, ninguém mais viverá a minha vida por mim. Vou desperdiçar a minha vida. Visitei Bucha, é claro, para homenagear a memória de lá. Então, eu vi junto com os monumentos, e eu estive no cemitério. Vi muitas sepulturas dos seus heróis caídos. E eu vi que essa Ucrânia, profundamente ferida, que bravamente luta, e a Ucrânia que sofre, ela também permanece firmemente de pé, e ela Sim. afirma a vida. A maior parte do Evangelho é sobre isso, sobre como vencer a morte através da comunhão e da unidade com Cristo.
Aqui está ele, que venceu a morte com a própria morte, mas ressuscitou e manteve suas feridas. Cristo, ele é ferido e ressuscitado, e nos convida, de certa forma, a participar disso. Então, aquela injustiça que parecia ter triunfado quando ele foi crucificado e morto na cruz não foi esquecida, porque ele, suas feridas testemunham esse crime, por um lado. Mas, por outro lado, ele também não cessa, mesmo o Senhor ressuscitado, de partilhar conosco esta ferida. Ele sabe disso, mas nem sempre restaura a justiça no ritmo ou da maneira que nós esperamos que ele faça. Pessoalmente, em todo e qualquer caso, tive um período de tempo em que fiquei muito atormentado pela questão dessa injustiça triunfante que parecia estar aparentemente impune. Sim. Qualquer um que conheça um pouco de história sabe que nem a maioria dos nazistas foi punida após a Segunda Guerra Mundial. Não houve justiça restaurada ali. Alguém que não enxerga como você enxerga. A Ucrânia vê seu presente e futuro, e também seu passado, de forma diferente daquele vizinho que quer reescrever tanto o passado quanto o presente, e não vê futuro. É isso que o putinismo deseja. Por que isso é algo tão, digamos, sem Deus e por que é uma luta contra Deus? Por que estão certos aqueles que dizem que, na verdade, o objetivo dele é virar o relógio para trás? Sim, trazer de volta algo que, na cabeça dele, era glorioso, sabe? Esse passado imperial. E isso vai contra a vontade de Deus. Porque Deus nos deu o tempo. O tempo segue adiante. Mais cedo ou mais tarde, esses processos vão continuar. Mas isso é uma rebelião diabólica contra a vontade de Deus. Dizer, não, eu quero aquilo que não é meu. Isso já passou. Sim, você não pode lutar contra a história. O fluxo do tempo, né? Mas você sentiu fisicamente a guerra de que forma? Você ouviu os alarmes? Você ouviu bombas, talvez? Sim, Conte essa parte, porque afinal de contas, você é uma pessoa dos Estados Unidos. Vive há muitos anos na Europa. Nesses lugares não houve guerra. Nos Estados Unidos faz muito tempo. Na Europa também. E aí você se transporta para esse mundo. Você fala tão bonito do ponto de vista teológico, mas esse mundo está constantemente sob ameaça, o tempo todo. E essa mulher, que não reclama, mas não consegue deixar de pensar que pode morrer a qualquer segundo. eu senti um pouco disso. Eu não, e eu sei que isso soa meio dramático, mas foi assim que eu senti, que isso também reafirmou a vida em mim, porque as pessoas, por motivos muito menos dramáticos, entram em depressão ou sentem um tipo de paralisia, sabe? As pessoas têm ataques de pânico. Sim. E eu não consigo imaginar como é viver constantemente sob essas serenes explosões. Mas sim, já na primeira noite, de repente fui acordada pela Helena, que estava me recebendo lá. Eu não estava entendendo nada, porque tinha viajado por tanto tempo e estava dormindo muito profundamente. Eu disse para ela, vou dormir só mais um pouquinho. Foi o que eu disse. Ela falou, ela me puxou para o corredor, e eu consegui ouvir, eu ouvi as sirenes, ouvi 2 explosões. Eu ouvi essas explosões. Depois ouvi sirenes nos dias seguintes, mas não ouvi mais as explosões porque era muito perto da gente. É uma localização bastante central e, claro, eu estava com medo. Ela diz, tudo bem, a primeira vez é assustadora. E depois você se acostuma, sim. Sim, e normalmente ninguém vai a lugar nenhum. Você precisa olhar no aplicativo e descobrir de onde ele está voando e o que é. Se for balística, como me explicaram, então vale a pena ir para algum lugar. A sua visita teve tanta repercussão em grande parte porque agora você é ucraniana no sentido ortodoxo da palavra. Mas eu não sou ucraniana. Você mudou. Irmã,
Mudou de jurisdição, certo? Isso é um conceito mais político. Embora eu não ache que a igreja esteja fora da política, isso é simplesmente um mito. Mas querem logo te colocar em alguma categoria, como se agora você fosse desse partido. É como um partido político. Estou fora do mosteiro há muitos anos, mas quando a guerra começou, eu precisava me manifestar contra, especialmente contra aqueles aspectos da igreja, contra aquelas vozes supostamente da igreja que apoiavam isso. Eu publiquei algumas coisas sobre o motivo pelo qual as declarações do patriarca Cirilo em relação a tudo isso que gostam de chamar de mundo russo, porque ali se pode falar de heresia. Ele prega heresia publicamente. Surgiu um problema para o meu sínodo da igreja no exterior, porque eu falo sobre o ensinamento do patriarca Cirilo, que ele prega heresia publicamente, e isso tem certas consequências ou deveria ter, de acordo com o direito canônico da nossa igreja ortodoxa, e nós não vemos consequências para ele. Ou para que algum dos outros patriarcas ou arcebispos interrompesse com ele. A comunhão ou qualquer coisa assim, sim. E isso precisa ser feito, porque devemos nos proteger de participar dessa heresia. Ou seja, ela já é mortal. Ou seja, isso já está claramente derramando sangue, porque a heresia é perigosa não só porque algumas ideias, sabe, são violadas. É um mal concreto, uma ação concreta. Isso se materializa na vida, pois é um ensinamento anti-humano, não é a favor do ser humano nem de sua salvação. O Concílio Popular Mundial Russo, especificamente. Ele é presidido por um patriarca inteiro, justamente o Kirill, sim. Que concílio é esse? E publicam anacais, essa palavra arcaica, meio pseudo-religiosa. Publicam anacais onde não há uma palavra sobre Deus. Fala-se de um povo trino, do sentido supremo da vida, de alguns russos, sei lá, cultura, relíquias sagradas. Isso são elementos de heresia. Sim. E o que é isso, se o concílio? Acontece que ali entram todo tipo de gente. Até o Shoigu faz parte desse concílio, e o Nikita Michalkov, e vários tipos assim, e também arcebispos. E o presidente é o patriarca. E eles publicam um manifesto desses, que soa totalmente como um texto fascista. Bem, havia todo tipo de coisa lá, mas a coisa mais terrível me pareceu ser isso em si, claro, a Guerra Santa. E que a Ucrânia certamente deve cair sob total influência da Rússia. Fiquei surpreso, e havia um sentimento de traição e abandono por parte dos hierarcas, quando em resposta a isso houve simplesmente silêncio dos bispos no exterior. Sim. Não ouvi uma palavra de condenação, foi apenas uma análise. Sim. Este documento, que foi apoiado e integralmente assinado pelo patriarca, a quem somos obrigados a lembrar como grande. Pois bem, como é que alguém pode virar a língua se isso justifica toda essa ideologia de que existem pessoas reais ali? Não estamos assistindo a uma partida de futebol, certo? Qual lado vencerá? Então, foi isso que, em última análise, o levou a tomar essa decisão, juntar-se. Não, fui trazido. Eu ainda achava que tínhamos que falar sobre isso de dentro da nossa igreja. Eles realmente tentaram me silenciar. No início, eles me pressionaram, ligando para os bispos sem anunciar publicamente. Eles me escreveram várias vezes, mas houve reprimendas. Sim. Eles me ligaram e então o metropolita me escreveu uma carta insatisfeito, perguntando por que eu disse o quê. E então ele me ligou, mas mesmo assim se recusou a me ver. Nunca apoiei a missão do café com a irmã Vaza. E isso, em 99% dos casos,
é sobre o calendário da igreja, sobre as escrituras sagradas. Você pode simplesmente enlouquecer se não tiver fé, se não entender que existe alguém que é a própria justiça, que é a verdade, e que existe uma verdade crucificada. Ou seja, tudo isso já aconteceu. Não é a primeira vez que o mal triunfa, certo? E não é a primeira vez que as pessoas derramam sangue para tentar detê-lo. Mas é importante entender por que faz sentido apoiar essa luta, por que faz sentido não ficar em silêncio. Sabemos que houve o fascismo e que, aparentemente, foi derrotado na Segunda Guerra Mundial. Agora, essa doença ressurgiu muito rapidamente, de alguma forma. Aqui está este homem justo que não se curva, assim como a Ucrânia não se curva, embora queiram pisoteá-la e destruí-la completamente. Os ortodoxos não são automaticamente justos. Isso é ortodoxia, isso é um chamado. Aqui está a consciência da igreja e o que a igreja é, a única santa, católica, apostólica. Sim. Ela não é automaticamente assim. Você foi batizado, agora você é. Sim. Ortodoxo, você é santo, você é um apóstolo. Mas também estamos nos endireitando gradualmente. Devemos lutar por isso e não nos curvar, como fizemos agora. Aqui eles estão tentando através do putimismo, que junto com há algum tipo de união ou casamento não natural entre o putimismo e a ortodoxia. Como se fosse. Isso é um entendimento errado. O termo ortodoxia está sendo mal interpretado. Mas essa aparência existe. É simplesmente uma distorção herética. Sim. Uma distorção da fé. Por meio de toda essa ideologia venenosa, desumana, tentam nos impor uma noção de obediência que quer transformar todos em pessoas sem liberdade, que, não importa o que as autoridades digam, com base supostamente. Tem que obedecer. Sim, e citam, como o metropolita Sérgio Stragorodsky já fez em sua infame declaração, ele se referiu ao início do capítulo 13 da Epístola aos Romanos. No início do capítulo 13 da Epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo fala sobre o bom governante, que não carrega a espada em vão. Aqui é interessante, isso é importante para quem está lutando na linha de frente, justamente defendendo o seu país. Não estou falando dos agressores, mas a segunda coisa que está dita lá é que é preciso obedecer às autoridades. Mas todo esse texto fala sobre o governante e sobre a autoridade, que é temida pelas más ações e não pelas boas. Ou seja, ali está claramente entendido que se fala de uma autoridade que persegue as más ações, que pune as más ações e não as boas. É isso. Mas quando tudo isso é invertido e você vê que o poder o abuso de poder, já não se trata mais de que você deve obedecer. Afinal, lembremos que o próprio apóstolo Paulo foi decapitado pelas autoridades por aquilo que ele dizia. É importante levantar esses temas, porque não é que eles não nos preocupem. Esses assuntos levam a muito derramamento de sangue, e por isso é desagradável falar sobre isso. Mas nós temos essa obrigação. Nós temos a obrigação de falar sobre isso. E obrigado a você por fazer isso. Irmã, isso é algo muito importante. Sou muito grato a você por ter encontrado tempo, mesmo nesta viagem a Roma. Muito obrigado mesmo. Irmã, tudo de bom e até a próxima. Até a próxima. Esta foi a irmã Vassa. Como sempre, conversamos com ela sobre a vida da igreja, sobre espiritualidade, claro, sobre política, já que é uma área da nossa vida que também nos influencia muito. Deixe seus comentários abaixo deste vídeo, compartilhe com seus conhecidos e siga os perfis do canal Freedom nas redes sociais. Me despeço de vocês. Nos vemos exatamente daqui a uma semana. Cuidem uns dos outros e cuidem da Ucrânia.